Então, hoje é dia de célula aqui em casa. É um dia que a gente abre a casa para receber pessoas, ministrar na vida delas. A nossa igreja disponibiliza um estudo, e esse estudo vai para todas as células. E hoje meu devocional ficou um pouco tarde, porque eu costumo fazer pela manhã. E eu aproveitei para fazer ele aqui no meu canal, compartilhar um pouco desse momento com vocês e vamos lá. Eu tô lendo 1 Crônicas, porque eu tô fazendo a leitura anual da Bíblia, mas eu leio simultaneamente Salmos, então eu leio capítulo de Crônicas, um Salmo, e tô lendo Romanos com a galera da célula, entrei em Coríntios. Então eu vou ler com vocês o capítulo de Salmos e vou ler 1 Coríntios também. Então aqui em Salmos eu estou no Salmo 60 e eu vou ler com vocês aqui agora. Comprei algumas canetas para registrar algumas partes aqui que eu gosto. Tu nos rejeitastes, ó Deus, e quebrastes nossas defesas. Sobre nós derramaste tua ira, agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Forte isso, hein? Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus em seu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Sobre Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filistia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará nos nossos inimigos. Então esse salmo aqui é um salmo onde Davi está nos ensinando, né, a nos entregar por completo a Deus e pedir a misericórdia dele. Pedir que Ele venha em nosso socorro. E Ele coloca aqui, ó, ajuda-nos contra os nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Quantas vezes a gente não coloca as nossas forças, a nossa crença em pessoas, né? Quando na verdade o nosso maior socorro vem de Deus, né? Ele é o nosso auxílio. E o Salmo vai dizer, realizaremos grandes feitos, porque Deus é capaz de pisar nos nossos inimigos, pisar naquilo que tem nos parado, aniquilar aquilo que tem feito a gente retroceder. E glória a Deus por isso. Eu costumo marcar aqui o salmo que eu li, e eu gosto mesmo de marcar, de mexer na Bíblia, de escrever, porque eu sinto que assim fixa mais aquilo que eu tô aprendendo, sabe? Então agora a gente vai ler aqui juntos 1 Coríntios 1, que diz o seguinte: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo essa carta com nossos irmãos Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que santificou por meio de Cristo Jesus. Galera, o vídeo cortou, então eu vou dar continuidade por aqui, vocês vão me acompanhar e fazer a leitura de 1 Coríntios, tá? Eu vou ler o capítulo 1, a gente vai falar somente sobre o capítulo 1. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graças e paz. Lhe deem graça e paz. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que Ele tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão, em todo entendimento,
A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui em 1 Coríntios, Paulo está falando para uma igreja que tem conhecido a Cristo, que tem experimentado do Espírito Santo, tem experimentado de dons, mas ainda assim ele sente a necessidade de comentar algumas coisas sobre esse povo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e aqui ele entra falando sobre as divisões na igreja. Irmãos, suplico-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e em propósito. E aqui Paulo fala da importância de nós estarmos unidos em um mesmo pensamento, num mesmo modo, num mesmo parecer. Isso é muito importante para qualquer lugar, seja na sua casa, seja na igreja, seja em pequenos grupos, que vocês possam ter o mesmo pensamento, estarem fincados na mesma convicção e que essa convicção seja a palavra de Deus. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de uns dizerem eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Então aqui Paulo está relembrando a igreja de Coríntios que não é sobre pessoas que ensinam e exortam da palavra, mas sobre Cristo, sobre a palavra, sobre Ele, porque Ele é a fonte eterna. Então aqui a gente vai desmistificar essa questão de seguir santo isso, santo aquilo, são aquilo outro, não. O centro da palavra de Deus, o centro é Cristo. E todas essas pessoas que lutaram pelo Evangelho para que ele prevalecesse, para que ele crescesse, foram servos de Deus, amados, filhos amados, assim como eu e assim como você, que deram a vida para que o Evangelho se estabelecesse. Então aqui Paulo fala, eu não tenho valor algum, quem tem valor é Cristo, é sobre Ele, não sobre mim. E isso é falado na Bíblia toda, que Cristo é o único digno de adoração. E aqui vai falar da sabedoria de Deus no versículo 18. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, muitas das vezes, se você for olhar o Evangelho de fora, você vai enxergar como uma loucura. Tem coisas que a gente vivencia, tem processos que a gente passa que não tem como a gente não tratar como loucura. A gente fala, não, isso é loucura, quem faz isso é louco. Mas aí a palavra vai dizer que para aqueles que estão sendo salvos, que verdadeiramente experimentaram do Senhor, que experimentaram conhecer a Cristo, eles entendem que isso é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Isso é muito interessante porque lá no início de Eclesiastes vai falar sobre a sabedoria.
que foi fundada desde o início com Deus, aquela questão toda ali que você fica assim, uau, quem é essa sabedoria? E aqui nesse versículo, ele explica que Cristo é a sabedoria de Deus. Então foi Ele quem estava lá antes mesmo da fundação do mundo. Lembrem-se, irmãos, desde que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou, nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor, porque é sobre Ele, para Ele, com Ele, dele, para Ele todas as coisas. Tudo vem dele. Pode estar em você, pode ser através de você, você pode ser usado para fazer algo para Deus, mas é sobre Ele, é sempre sobre a grandeza dele, nunca sobre a nossa sabedoria, sobre o nosso entendimento, sobre as coisas que a gente aprendeu na vida, sobre as nossas experiências, sobre o que a gente construiu, sobre as nossas formações, não. É sobre Ele, sobre o que Ele fez por nós, sobre o que Ele possibilitou que a gente faça, sobre o que Ele estabeleceu que seria. Então, basicamente, essa parte vai colocar a gente no nosso lugar de filho, de aprendiz, e entender que temos que estar num lugar de obediência e posicionamento. E esse posicionamento é um posicionamento de unidade. Vamos orar? O capítulo 1 acabou. E agora o 2 eu vou gravar em outro momento. Não sei se eu vou gravar ainda, mas vou ler em outro momento. Vamos orar? Pai, eu te rendo graças, Senhor. Muito obrigada por esse vídeo, por esse momento, pelo esclarecimento dessa palavra, por essa pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo até aqui, Pai. Que o Senhor encontre essa pessoa agora, Senhor. Que eu possa tocar no coração dela. E que ela possa, Senhor, sair desse momento renovada, com uma palavra, que ela possa ter compreensão daquilo que foi falado, que ela possa ter compreensão daquilo que foi dito, que ela possa guardar essa palavra no coração dela, Pai, que para o Senhor são todas as coisas, que só o Senhor é digno, Pai, de tudo. Muito obrigada por esse esclarecimento, por essa revelação do Espírito. Continua nos abençoando, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Ajude, Pai, essa pessoa a fazer a sua vontade, Pai. Que ela possa entender, Pai, o que é Cristo, quem é Cristo e o que é obedecer a Ele. Muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Nos abençoa nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fico feliz por você ter ficado até aqui comigo nesse momento. Breve vai ter a célula aqui, onde as pessoas vão chegar. E eu tô com muita gratidão desse canal estar acontecendo. Foi muito tempo que eu planejei que ele desse certo. E a gente sabe os desafios que é, né? Manter gravações constantes, definir de fato o que a gente vai fazer, como que a gente vai falar. Mas eu creio que Deus tem feito coisas maravilhosas já nesse tempo e que um dia ainda vamos olhar para trás e ver que Deus já tinha planejado tudo, já tinha cuidado de tudo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa sair desse vídeo com uma resposta, com uma palavra, que seu coração possa sair desse vídeo renovado, que as suas forças possam ser renovadas no Senhor e que você possa enxergar nitidamente o que o Senhor tem para você. Tá bom? Tchau, tchau. Não se esquece de deixar um comentário. Não se esquece de se inscrever no canal, porque vem muita coisa boa por aí.